Era um dia comum em Nazaré, uma vila simples e sem grande destaque na Galileia. Casas feitas de pedra bruta, cercadas por plantações e pequenos animais compunham a paisagem. Maria, uma jovem de coração puro, vivia com seus pais, como era costume até o casamento. Embora sua vida fosse humilde, seu espírito era cheio de fé e devoção a Deus. Ela estava noiva de José, um carpinteiro conhecido por sua retidão e bondade. Enquanto Maria realizava suas tarefas diárias, talvez moendo grãos ou recolhendo água no poço, algo extraordinário acontece. Um brilho preenche o ambiente como se o próprio céu tocasse a terra. De repente, ela vê um ser majestoso, o arcanjo Gabriel. Ele não aparece como um homem comum. Sua presença é luminosa, emanando paz e autoridade divina. Maria recua surpresa e assustada. Quem era esse ser diante dela? Gabriel fala e sua voz ressoa como música, mas com o peso de uma mensagem eterna. Alegra-te, cheia de graça. O Senhor está contigo. Maria fica inquieta, tentando entender o que isso poderia significar. Por que eu? Por que o Senhor mandaria alguém a mim, uma jovem comum de Nazaré? Sua mente transborda de perguntas, mas antes que ela possa formular palavras, Gabriel continua. Não tenhas medo, Maria. Achaste graça diante de Deus. Eis que conceberás e darás à luz um filho, e lhe porás o nome de Jesus. Ele será grande e será chamado Filho do Altíssimo. O Senhor Deus lhe dará o trono de Davi seu pai, e ele reinará para sempre sobre a casa de Jacó. Seu reino não terá fim. Maria, ainda processando essas palavras tão grandiosas, faz uma pergunta simples, mas cheia de significado. Como será isso se eu não conheço homem algum? O arcanjo Gabriel com paciência explica. O Espírito Santo descerá sobre ti, e o poder do Altíssimo te envolverá com a sua sombra. Por isso, o que vai nascer de ti será chamado Santo, Filho de Deus. Ele faz uma pausa, permitindo que Maria sinta o peso do que foi dito. Então, para fortalecer sua fé, ele compartilha uma notícia milagrosa. Tua parenta Isabel, que era chamada estéril, concebeu um filho em sua velhice. Ela já está no 6º mês, porque para Deus nada é impossível. Maria sente seu coração vibrar. Era tudo tão maior do que ela podia compreender, mas dentro de si, havia uma certeza. Deus a escolhera para uma missão divina. Com humildade, coragem e uma fé que transcende a lógica, ela responde: Eis aqui a serva do Senhor, faça-se em mim segundo a tua palavra. Neste momento, o arcanjo desaparece e o ambiente volta à serenidade. No entanto, Maria sabe que sua vida nunca mais será a mesma. Ela olha para o céu, tocando levemente o ventre, ainda vazio, mas cheio da promessa divina. As palavras do anjo ecoam em sua mente, e uma nova jornada se inicia, uma jornada que mudará para sempre a história da humanidade. Capítulo 2 – A visita a Isabel. O encontro de duas promessas divinas. Dias após o extraordinário anúncio do arcanjo Gabriel, Maria se encontrava inquieta, mas não com dúvida, e sim com a grandiosidade do plano divino que havia sido confiado a ela. O anjo mencionara algo que a encheu de curiosidade e esperança. Sua parenta Isabel, mesmo em idade avançada e considerada estéril, estava grávida. Essa notícia parecia reafirmar que para Deus, o impossível não existe. Determinada a confirmar o que ouvirá e talvez compartilhar o peso desse mistério com alguém que também vivia um milagre, Maria decide visitar Isabel. A viagem de Nazaré até a região montanhosa da Judéia não era fácil. Cerca de 130 quilômetros de terreno acidentado a separavam da casa de sua parenta. Apesar disso, Maria partiu com rapidez e alegria, confiante de que Deus guiaria seus passos. As estradas estavam repletas de viajantes e mercadores, as montanhas lançavam longas sombras ao final do dia, e o som do vento carregava histórias do mundo ao redor. Durante o percurso, Maria orava silenciosamente, buscando forças e agradecendo pelo privilégio de ser parte do plano divino. Após vários dias de jornada, finalmente chega à casa de Isabel e Zacarias, um sacerdote justo e fiel. Assim que Maria atravessa a soleira da porta e saúda sua parenta, algo extraordinário acontece. Isabel, com o ventre visivelmente arredondado, sente o bebê dentro de si saltar de alegria. Era como se o próprio João Batista, ainda no ventre, reconhecesse a presença daquele que seria o Salvador. Isabel, tomada pelo Espírito Santo, olha para Maria com olhos cheios de luz e exclama em alta voz: Bendita és tu entre as mulheres, e bendito é o fruto do teu ventre. Como posso merecer que a mãe do meu Senhor venha me visitar? Pois assim que a tua saudação chegou aos meus ouvidos, o bebê no meu ventre saltou de alegria. Bem-aventurada aquela que acreditou, porque se cumprirá o que o Senhor lhe prometeu. Essas palavras, vindas diretamente de Isabel, tocam profundamente o coração de Maria. Era a confirmação de tudo o que o anjo havia dito.
Era como se Deus mais uma vez afirmasse que ela não estava sozinha nessa jornada. Movida pela emoção e pela gratidão, Maria responde com uma das orações mais belas e poderosas da história cristã, o Magnificat. Com uma voz firme e cheia de reverência, ela declara: a minha alma engrandece ao Senhor, e o meu espírito se alegra em Deus, meu Salvador, porque olhou para a humildade de sua serva. De agora em diante, todas as gerações me chamarão bem-aventurada, pois o Poderoso fez grandes coisas em meu favor. Santo é o seu nome. Sua misericórdia se estende aos que o temem de geração em geração. Ele mostrou o poder de seu braço, dispersou os soberbos de coração. Derrubou dos tronos os poderosos e exaltou os humildes. Encheu de bens os famintos e despediu os ricos de mãos vazias. Ajudou seu servo Israel, lembrando-se de sua misericórdia, conforme prometera aos nossos pais, a Abraão e a seus descendentes para sempre. Essas palavras não eram apenas uma oração, eram um hino de fé, esperança e submissão ao plano de Deus. Por 3 meses Maria permaneceu na casa de Isabel, ajudando-a e aprendendo com a sabedoria de sua parenta. Durante esse período, ela testemunhou o milagre de Isabel dar à luz João Batista, aquele que prepararia o caminho para o Messias. Ao final de sua estadia, Maria sentia-se fortalecida e pronta para voltar a Nazaré. O peso do chamado divino ainda estava ali, mas agora ela carregava também a certeza de que não caminhava sozinha. A promessa de Deus estava em ação, e cada passo a levava para mais perto do nascimento daquele que mudaria o mundo. Capítulo 3. O sonho de José. A dúvida transformada pela fé. Enquanto Maria voltava de sua longa estadia na casa de Isabel, o cenário em Nazaré começava a se transformar. José, um homem justo e trabalhador, enfrentava uma profunda inquietação. Ele estava comprometido em casamento com Maria, mas a notícia de sua gravidez o pegara de surpresa. Era algo difícil de entender, algo que parecia contradizer tudo o que ele sabia sobre a mulher com quem sonhava construir uma família. José, como a tradição judaica previa, tinha 2 opções principais. Poderia expor Maria publicamente acusando-a de adultério, o que resultaria em punições severas. Ou poderia dispensá-la em segredo, protegendo sua reputação e segurança. Sua mente era um turbilhão de emoções. Ele a amava, mas não conseguia compreender como aquela situação era possível. Tudo parecia apontar para uma escolha dolorosa. Numa noite, após um longo dia de trabalho na carpintaria, José foi dormir com o coração pesado. Porém, enquanto repousava, Deus interveio. Em seu sonho, um anjo do Senhor apareceu com uma mensagem que mudaria completamente sua perspectiva. A figura celestial irradiava luz e paz, e a voz do anjo era ao mesmo tempo firme e confortadora. José, filho de Davi, não temas receber Maria como tua esposa. O que nela foi concebido é do Espírito Santo. Ela dará à luz um filho, e tu lhe darás o nome de Jesus, porque ele salvará o seu povo dos seus pecados. Essas palavras penetraram profundamente na alma de José. De repente, tudo fazia sentido. Maria não estava mentindo, nem traindo a confiança que ele depositara nela. Pelo contrário, ela era parte de um plano divino que transcendia a compreensão humana. O nome que ele deveria dar à criança, Jesus, significava: o Senhor é salvação, e isso resumia o propósito de sua missão. Ao acordar, José sentiu uma paz que nunca havia experimentado antes. Sua dúvida se transformará em fé, e sua hesitação dera lugar à determinação. Ele sabia que a partir daquele momento, sua vida estaria ligada à de Maria e ao menino que ela carregava no ventre. José, porém, também sabia que essa escolha não seria fácil. Nazaré era uma vila pequena, onde todos se conheciam. As pessoas certamente cochichariam e fariam julgamentos. Ainda assim, José confiava que a aprovação divina era maior do que qualquer opinião humana. Sem demora, ele procurou Maria. Quando a encontrou, seus olhos refletiam algo novo, a certeza de que estava ao lado dela para enfrentar o que viesse. Ele segurou as mãos de Maria e, com firmeza na voz, disse: Eu acredito em você, Maria. Acredito no que Deus revelou. Vamos fazer isso juntos. Esse momento não foi apenas um alívio para Maria, foi um testemunho de que Deus não apenas escolheu Maria, mas também preparou José para ser o protetor e guia da Sagrada Família. Sua humildade e obediência transformaram um simples carpinteiro em um dos maiores exemplos de fé e fidelidade na história. Enquanto os dias passavam, José assumiu seu papel com coragem. Ele sabia que o caminho à frente seria desafiador, mas também entendia que Deus estava no controle. A promessa divina não era apenas uma profecia distante, era algo que estava acontecendo ali em suas vidas, e ele tinha o privilégio de ser parte disso. Capítulo 4. A jornada a Belém. Um chamado inesperado e a viagem de uma vida.
Os dias passavam em Nazaré e Maria, agora amparada por José, começava a sentir os primeiros movimentos do bebê que carregava. O tempo avançava rapidamente, mas o destino tinha outros planos. O decreto de César Augusto chegava a todas as regiões do Império Romano. Um recenseamento deveria ser realizado, e cada homem deveria registrar-se em sua cidade de origem. Para José, isso significava uma longa viagem até Belém, a cidade de Davi, de onde ele descendia. Belém ficava a cerca de 145 quilômetros de Nazaré, um trajeto árduo por estradas de terra e paisagens desoladas. Era uma jornada difícil para qualquer pessoa, mas especialmente para Maria, que já estava avançada em sua gravidez. No entanto, José sabia que o decreto não podia ser ignorado. Com coragem e determinação, o casal iniciou sua jornada. José preparou um burro para carregar Maria durante grande parte do caminho e reuniu suprimentos para os dias que passariam na estrada. Era uma despedida silenciosa de Nazaré, mas repleta de significado. Eles sabiam que estavam embarcando em algo muito maior do que apenas um cumprimento de uma lei terrena. A estrada era longa, passando por vales profundos e montanhas desafiadoras. Durante a noite, o frio se fazia presente, obrigando José a montar pequenos acampamentos para proteger Maria e o bebê. Durante o dia, o calor do sol castigava, mas eles continuavam, sustentados pela fé no propósito divino de sua missão. Enquanto viajavam, a mente de Maria frequentemente se voltava para as palavras do anjo Gabriel. Ela se perguntava como seria aquele menino que carregava. Seria ele como qualquer outra criança? Como seria criar o Filho de Deus? José, por outro lado, permanecia atento ao caminho, observando Maria com preocupação e cuidado, determinado a protegê-la a qualquer custo. Nos vilarejos pelos quais passaram, as pessoas lançavam olhares curiosos e às vezes desconfiados. Um casal jovem, carregando um bebê prestes a nascer, não era algo incomum, mas a aura de Maria e José parecia diferente, quase sagrada. No terceiro dia da jornada, enquanto descansavam à sombra de uma árvore solitária, Maria comentou suavemente com José: José, sinto que o tempo está se aproximando. Nosso filho logo estará entre nós. José a olhou com firmeza, embora sentisse o peso da responsabilidade. Ele sabia que precisavam chegar a Belém rapidamente. Apesar do cansaço que já sentiam, as palavras de Maria os impulsionavam a seguir em frente. Finalmente avistaram ao longe os contornos da cidade de Belém. Um misto de alívio e urgência tomou conta deles. A jornada estava chegando ao fim, mas a história estava apenas começando. Capítulo 5. Não havia lugar na hospedaria. A procura desesperada por abrigo. Ao entrarem em Belém, o cenário era caótico. O recenseamento havia trazido pessoas de todas as partes, e a pequena cidade estava lotada. Casas estavam repletas, hospedarias não tinham espaço, e até mesmo os locais mais simples estavam ocupados. José conduzia Maria pela cidade, batendo em cada porta, explicando a situação com urgência, mas as respostas eram sempre as mesmas: não temos lugar. Maria, cansada e sentindo as dores do parto se aproximarem, tentava manter a calma. José, aflito, não desistia. Ele sabia que Deus não os havia trazido tão longe para abandoná-los naquele momento crítico. Finalmente, após muitas tentativas, encontraram um homem que, embora não tivesse espaço em sua casa ou hospedaria, ofereceu-lhes algo improvável: um estábulo nos arredores. Não é muito, mas é limpo e protegido do vento, disse ele. Sem alternativas, José aceitou. Ele ajudou Maria a descer do burro e a instalou no estábulo. O lugar era simples, com um cheiro forte de feno e dos animais que ali repousavam. Ainda assim, para José e Maria, aquele pequeno espaço tornou-se um refúgio. José limpou o lugar o melhor que pôde, espalhou o feno limpo e preparou um local para o nascimento do bebê. Enquanto as estrelas brilhavam no céu noturno, Maria respirava profundamente, preparando-se para trazer ao mundo aquele que mudaria a história da humanidade. Capítulo 6. O milagre no silêncio da noite. O nascimento que mudou o curso da humanidade. No estábulo humilde, cercados pelo silêncio da noite e pelo calor dos animais que ali repousavam, Maria começou a sentir as dores do parto se intensificarem. O tempo havia chegado. José, com mãos firmes mas trêmulas, fez o possível para ajudar Maria, preparando panos limpos e ajustando o feno ao seu redor para maior conforto. Apesar do ambiente simples, havia uma sensação quase palpável de santidade naquele lugar. Do lado de fora, as estrelas brilhavam intensamente, e a cidade de Belém permanecia imersa em sua agitação e barulho. Contudo, no estábulo, a quietude prevalecia, como se o próprio universo estivesse prendendo a respiração para testemunhar o momento. Maria, com força e determinação, deu à luz um menino.
O choro suave do bebê ecoou pelo estábulo, quebrando o silêncio da noite. Era uma música divina, um som que anunciava o nascimento do Salvador. José, emocionado, segurou o menino em suas mãos pela primeira vez, envolveu-o em panos limpos e o entregou delicadamente a Maria. Maria olhou para seu filho com lágrimas nos olhos. Ele será chamado Jesus, disse ela com uma voz suave, recordando as palavras do anjo Gabriel. José assentiu, sentindo um profundo respeito e reverência pelo menino que agora descansava nos braços de Maria. Não havia berço de ouro ou roupas luxuosas. Apenas uma manjedoura, simples e improvisada, forrada com feno macio. Foi ali que José colocou o bebê para dormir, enquanto Maria o observava com amor. Apesar da simplicidade do momento, a presença divina preenchia cada canto do estábulo. Capítulo 7. A visita dos pastores. Anjos trazem as boas novas. Enquanto Maria e José se maravilhavam com o milagre diante deles, algo extraordinário acontecia nos campos ao redor de Belém. Pastores cuidavam de seus rebanhos como faziam todas as noites quando, de repente, uma luz brilhante rompeu o céu escuro. A princípio, os pastores ficaram aterrorizados, pois nunca haviam presenciado algo tão sobrenatural. Mas uma voz serena os acalmou. Não temais, pois eis que vos trago boas novas de grande alegria, que serão para todo o povo. Hoje na cidade de Davi nasceu o Salvador, que é Cristo o Senhor. Os pastores ouviram com atenção, e então o céu se encheu com uma multidão de anjos que cantavam, glória a Deus nas alturas, e paz na terra aos homens de boa vontade. Era uma visão celestial tão grandiosa que os pastores ficaram extasiados. Quando os anjos desapareceram, deixando os campos novamente em silêncio, os pastores trocaram olhares e, sem hesitar, decidiram ir até Belém para ver o que lhes fora anunciado. Guiados pela fé e pela estrela que brilhava no céu, eles encontraram o estábulo onde o menino repousava. Ao entrarem, seus rostos demonstravam surpresa e humildade. Eles viram Maria, José e o bebê na manjedoura. Prostraram-se diante do menino, oferecendo louvores e compartilhando tudo o que os anjos haviam lhes dito. Maria ouvia atentamente, guardando todas aquelas palavras em seu coração. José, ao lado dela, observava em silêncio, mas com um profundo sentimento de gratidão. Capítulo 8. A estrela e os magos do Oriente. Sinais que atraíram reis de terras distantes. Enquanto pastores humildes visitavam o menino Jesus, algo grandioso acontecia em terras distantes. 3 magos, estudiosos das estrelas, notaram uma nova luz brilhando no céu. Era uma estrela diferente de qualquer outra, tão brilhante e distinta que não podia ser ignorada. Os magos, que eram sábios e conhecedores das profecias antigas, interpretaram a estrela como sinal do nascimento de um grande rei. Eles se reuniram e decidiram seguir a estrela, acreditando que ela os levaria ao lugar onde o recém-nascido estava. A jornada foi longa e desafiadora, cruzando desertos e montanhas, mas a estrela continuava a guiá-los, brilhando com intensidade. Durante o caminho, os magos discutiam o significado daquele evento e preparavam presentes dignos de um rei: ouro, incenso e mirra. Ao chegarem a Jerusalém, a estrela os levou ao palácio do rei Herodes. Eles perguntaram: onde está aquele que é nascido o rei dos judeus? Pois vimos a sua estrela no Oriente e viemos para adorá-lo. Herodes ficou perturbado com a notícia, mas, escondendo suas intenções, pediu que os magos retornassem com informações sobre o menino após encontrá-lo. Contudo, a estrela continuou a guiá-los, levando-os ao humilde estábulo em Belém. Ao entrarem, os magos se ajoelharam diante de Jesus e ofereceram seus presentes. Cada presente tinha um significado profundo. O ouro representava sua realeza, o incenso sua divindade, e a mirra sua futura morte sacrificial. Capítulo 9. O alvorecer de uma nova era. A proteção divina e os primeiros anos do Salvador. Após a visita dos magos, Maria e José ainda estavam maravilhados com tudo o que havia acontecido. No entanto, em um sonho, um anjo apareceu a José com um aviso urgente: levanta-te, toma o menino e sua mãe, e foge para o Egito, pois Herodes buscará o menino para o matar. Sem hesitar, José obedeceu. Durante a noite, ele preparou tudo para a viagem, e a família partiu rapidamente. A jornada até o Egito foi mais uma prova de fé e resiliência. Lá, eles encontraram refúgio até que Herodes morreu e era seguro retornar. O nascimento de Jesus marcou o início de uma nova era. Embora o mundo ainda não soubesse, aquele menino era o Messias prometido, cuja vida mudaria o destino da humanidade para sempre. Maria e José voltaram para Nazaré, onde criaram Jesus com amor, dedicação e reverência. Cada momento de sua infância era uma preparação para o propósito divino que ele cumpriria no futuro.
E assim, a história do nascimento de Jesus, cercada de milagres e desafios, tornou-se o alicerce de uma fé que tocaria bilhões de vidas ao longo dos séculos.